senhores, estaremos hoje estudando a aula de número 6. Mas para iniciarmos a nossa aula, vamos orar? Senhor, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela minha vida, minha família, minha casa e por tudo que é de bom, Senhor. Abençoa cada pessoa que vai assistir essa aula, Senhor. Abençoa a prof também e também guarda cada lar, Senhor, que está precisando da sua ajuda, Senhor. Que a gente aprenda muito com essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! O título dessa aula é Nunca sonhei em ser um escravo. O que é ser escravo? Você acha certo ter escravo? Por quê? Vamos ouvir os nossos juniores e ver o que eles acham disso? Ser um escravo, para mim, é quando você trabalha exaustivamente, sem ter os direitos humanos e é maltratado normalmente. Eu não acho certo ter um escravo, porque aquela pessoa sofre e você vê aquele sofrimento. E você pode levar multa ou até ir para prisão. Então, não acho certo. O que é ser escravo? É o vencido servindo o vencedor. Aquilo que as pessoas se obrigam a fazer. Uma pessoa que não tem direitos de sequer trabalhar, se não quer trabalhar, que não ganha alguma coisa em troca, não almoça muito bem, não come muito bem. E se não fazer o que o dono manda, a punha. Para mim, um escravo é uma pessoa que está presa e não pode tomar suas próprias decisões. Acontece que temos dois exemplos o que é ser um escravo, que é o primeiro que é ser escravo do nosso inimigo, fazer coisas erradas, e o segundo é ser escravo de trabalhar, escravo do Antigo Egito, que nem escravo dos Antigos Egípcios. O faraó não dava muita importância para eles, então eles eram os menos importantes. E eu não acho certo ter escravos, porque são pessoas que sofrem para trabalhar e as pessoas e o faraó ou o Satanás não dá atenção para ela. Então eu acho errado isso. Não é nada bom ser escravo, mas José se tornou um. Que triste e injusto que fizeram com José. Vocês se lembram que na semana passada os irmãos de José o venderam a uma caravana de ismaelita como escravo? Enquanto José era levado acorrentado para o Egito, seus irmãos mataram um cabrito e sujaram a túnica dele com sangue. Mentiram ao seu pai dizendo que um animal feroz o havia matado. Pobre José e pobre Jacó também. Os dois sofriam com as maldades e mentiras que os irmãos de José inventavam. Jacó chorava muito e até se culpava de ter mandado José ir procurar os irmãos. E eles, vendo tudo isso, não se arrependiam e não contavam a verdade. Eles não faziam nada para consolar Jacó. Dessa forma, seus pecados só aumentavam. Vamos ouvir os nossos juniores e ver o que eles acham disso? Deus não se agrada com mentiras. Por isso, ele não deseja que seus filhos mintam. Mentir é pecado. Vamos falar não ao inimigo e dizer sim a Jesus. Ouça esse louvor. Não, 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 não. Pro inimigo eu digo não. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu digo sim. Não para o pecado, não para a maldade. Não para a inveja, não para a inimizade. Não para a mentira, não para o descão. Não para a cara feia, não para o ladrão. Não para o engano, não para a tristeza. Não para o medo, não para o desprezo. Não, homem, pra desobediência. Hoje essa criança vai ser consciência. Que Jesus morreu lá naquela cruz e eu fui amado pelo sangue de Jesus. Se quer a verdade, se quer a bondade, se quer a paz, se quer a amizade, se quer a verdade, se quer o amor, se quer a força que vem do Senhor, se quer o perdão, se quer a alegria, se quer a audiência de noite ou de dia, se quer a fé, se quer o respeito, se Jesus quer ser perfeito, se não falar sim, sim ou não, assim Jesus será a sua ação. Não, não, não.
aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Vamos aprender o versículo? Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmos 34, verso 12 e 13. Vamos repetir? Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmos 34, 12 e 13. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e feliz? Então, procure não dizer coisas más e não contar mentiras. Salmos 34, 12 e 13. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e serem felizes? Então procurem não falar coisas desagradáveis e não mentir. Salmos 34, versículo 12 e 13. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmos 34, 12 e 13. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer as coisas e não contem mentiras. Salmos 34, 12. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmos 34, 12 e 13. Explorando as Escrituras. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim José ganhou a simpatia de seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficaram os presos do rei, e José ficou ali.
vendido para um nobre bondoso chamado Potifar. E depois de muitos anos de muito trabalho, por ser bastante esperto, José passou a tomar conta de todos os negócios de seu amo. Um prêmio pela tua competência e lealdade, José. Passo-te a guarda de tudo isso. Tudo o que vês. Minha morada e meus negócios. Sois generoso, meu amo Potifar, e vos sou grato de todo o coração. Puxa, ele tá arrebentando, né? É, a mulher de Potifar achou a mesma coisa. Pois não, minha senhora. Posso ajudar de alguma forma? José, por acaso não me achais atraente? Senhora, por favor, eu respeito meu amo, vosso marido. Deveis fazer o mesmo. José, espere. Volte aqui. O que houve? O que aconteceu? Aquele emprego que trouxeste para cá zombou de nós dois. Ele tentou me abraçar. Eu gritei. Ele fugiu. Deixou sua capa. Traidor! Agarrai-o! Prendei José! Ele ficará na prisão até o dia da sua morte, minha querida. Deus não se agrada com mentiras, e mentira sempre traz sofrimento. Às vezes acontecem coisas ruins e acabamos sofrendo. Vocês viram o que estava acontecendo com José? Mas José sempre foi fiel e verdadeiro. Quando temos Deus em nosso coração, não ficamos sozinhos. José lembrava disso, mesmo passando por dificuldades. Ele tinha um consolo da presença de Deus e, sem dúvida, lembrava do tempo de Junior, que ouvia várias e várias vezes seu pai falar das grandezas e da misericórdia de Deus. José guardava todos os ensinos em seu coração e não perdia fé em Deus, em suas promessas. José acreditava e confiava que os sonhos de Deus eram grandes. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes que quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. José tinha um ótimo caráter, era verdadeiro em tudo que fazia e ele amava Jesus. Você sabe o que é caráter? Caráter é um conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo. Vou citar um exemplo de Martin Luther King, que escreveu uma carta para o seu pai quando ele estava em outro país. Não faço nada que não faria na sua frente. Ou seja, caráter é você de cara limpa e sem falsidade.
Tenha um bom caráter. Deixe Deus te aprimorar, te aperfeiçoar. Vamos trocar atitudes ruins pelas boas. Se você é orgulhoso, peça a Deus para ser humilde. Se você é invejoso, peça a Deus para ser altruísta, solidário. Se você é mentiroso, peça para Deus para ser verdadeiro. Deus é poderoso para transformar o nosso caráter. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. É isso mesmo, juniores. Sejam verdadeiros e afastem-se do mal. Caminhe sempre em frente e não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Mesmo tendo dias difíceis, sejam verdadeiros. Acredite, o Senhor nos dará a vitória. Vamos orar encerrando esta aula? Jesus, obrigado por tudo que fez por nós. Abençoe todas essas crianças, essas pessoas que estão nos assistindo. Obrigado por tudo. Abençoe todas essas pessoas. As pessoas que estão no médico, precisando de você. Faça abençoar todos eles. Em nome de Jesus, amém. Amém! Um beijo no coração de vocês e até a próxima!